Vídeo aula de Química, cursinho 20 de novembro, diagrama preparatórios. Reações e fórmulas químicas. Turminha, aqui quem fala é o tio Emerson. Vamos falar de reações químicas. Reação química nada mais é do que a reorganização dos átomos. São 4 tipos. Primeiro tipo, de união, síntese ou adição. Repara que A e B estavam separados e após a seta estão unidos. Essa é uma reação de adição. Babinha reconhecer ela. Já para reconhecer a reação de decomposição ou análise, é só reconhecer que é uma separação, o contrário da primeira. A e B estavam juntinhos e após a reação química estão separados. Tranquilo? Tranquilo. Outra reação é a reação de simples troca. Dá uma olhadinha. A e B estavam juntos e C estava separado. Depois da reação química, o C fica junto com B e o A fica sozinho. Ou seja, A trocou de lugar com C. Foi uma troca simples. E por fim, dupla troca. A e B eram um casal, C e D eram outro. Trocou tudo. O A trocou com D e o B ficou com C. Tá? Então foi uma troca dupla. Bem tranquilinha essa parte aí. Vai ter exercício pra gente fazer pra frente. Você vai ver que essa parte é muito, mas muito facinho. Vamos trocar de lousa. Funções químicas. Funções químicas são substâncias que desempenham o mesmo papel. Ou seja, para fazer parte da mesma função, tem que fazer coisa parecida. São 4 funções: ácidos, bases, sais e óxidos dentro da inorgânica. Primeira função, ácido. Ácido, mais importante de tudo que o ácido libera H+. Não esquece disso, vamos falar a aula inteira. Ácido é reconhecido por liberar H+, e tem sabor azedo. Exemplo, limão. Limão é uma coisa ácida. Base tem sabor adstringente e o mais importante, libera OH-. Esse sabor adstringente não é muito comum no seu dia a dia, tá? É difícil você ter contato com ele tão proeminente, mas você consegue sentir esse sabor adstringente quando você come uma banana muito verde ou um caqui muito verde. Você vai perceber que é um sabor que amarra a boca. Esse é o sabor das bases, tá bom? Sais, muito comum no nosso dia a dia, é um sabor salgadinho. Esses são sais. E por fim, óxidos, você encontra ele, por exemplo, na cal. Vamos explicar cada uma das funções. Função ácido, vamos ter que reconhecer como reconhecer um ácido quando vir uma fórmula. Eu reconheço o ácido na inorgânica inteira porque começa com H. Começou com H na inorgânica, pode bater o martelo que a função é ácido. Exemplo, dá uma olhadinha. O HCl começa com H. Começa com H, a função é ácido. Exemplos de ácido. Ácido clorídrico. Começa com qual letra? Com H. HCl. É muito usado no estômago para digestão. Outro tipo de ácido. Ácido fosfórico. Começa com qual letra mesmo? Começa com H. Começou com H, a função é ácido. Usado na Coca-Cola. Outro ácido muito comum, ácido acético. Ele é o próprio vinagre quando está diluído. E por fim, o ácido mais importante do mundo é o ácido sulfúrico. Começa também com H. E importantíssimo decorar a fórmula desse ácido. Repetindo, H2SO4. Repetindo, H2SO4. H2SO4, ácido sulfúrico. Você tem que decorar essa fórmula, tá? E não esquecer também que os ácidos têm sabor azedinho e libera H+. Olha o H+ aqui, tá bom? É liberado H+ do ácido. Vamos falar de base agora? Trocar de lousa? Enquanto o ácido começa com H, a base, que é o contrário do ácido, se contrapõe, ela termina com OH. Dá uma olhadinha embaixo. NaOH termina com OH, eu posso determinar que é base. Olhou a fórmula, acabou com OH, você vai bater o martelo que é uma base. Bases importantes. Primeira, hidróxido de sódio, NaOH. Importante, vamos fazer um acordo aqui, turminha. Esse nome aqui, hidróxido, vai ser um sinônimo de base. E olha que interessante,
Hidróxido, hidrogênio com oxigênio, é o nome do OH. Esse OH é uma hidroxila ou um hidróxido, é a mesma coisa. Sempre que eu vir o nome hidróxido, eu tenho que lembrar do OH e lembrar que é uma base. Sigamos em frente. Outra base famosa, antes de tudo, hidróxido de sódio é a famosa soda cáustica. O hidróxido de cálcio também termina com OH, é usado para fazer cal apagada. E por fim, hidróxido de magnésio é o famoso leite de magnésio, termina com OH também, é o famoso antiácido. Não esquecer do sabor da base, tem um sabor adstringente e libera OH-. Olha o OH- aí, tá bom? Vamos mudar de função. Função ácido. Ácido aqui é importante. Se você conseguir ver que não é ácido e nem é base, pode colocar que é sal. Sal é o que resta, é o que sobrou. Não começa com H, não termina com H. A gente vai colocar que a função é sal. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Olha que interessante. NaOH, qual função que ele pertence? Função base. Por que base? Porque termina com OH. Dá uma olhadinha aqui, ó, OH, libera OH-. Vimos quase agora isso aí. E o HCl, qual função que ele pertence? Função ácido, começa com H e libera H+. Você consegue perceber que sobrou, que restou, no caso da base NaOH, o Na? Olha aqui, ele sobrou, ele restou. E aqui no caso do ácido, você consegue ver que sobrou, restou o Cl-? Aqui, ó, tá? Então sobrou o Na e sobrou o Cl-. Aquilo que sobra vai se juntar. Juntou, virou sal, tá bom? Então sal é aquilo que resta do ácido e da base quando eu tiro a parte mais importante deles, que é o H+ e o OH-. Esse sal NaCl é o famoso sal de cozinha, tá? NaCl, cloreto de sódio. Só que nem todo sal se resume ao sal de cozinha. Tem vários tipos de sais. Ó, o KCl, cloreto de potássio, o sulfato de sódio e o carbonato de cálcio. Todos são sais, tá? Repara que nem começa com H, nenhum deles, e nem termina com OH. Então só pode ser sal. Não esquece que o sabor deles também é salgado, tá? Mudando de lousa. Vamos falar um pouquinho aqui de óxido. Ele é um composto binário. E aqui fala que o oxigênio é mais eletronegativo. Aqui vamos resumir o seguinte. Qualquer caso que for binário, o oxigênio, o que é composto binário? Composto binário são dois elementos químicos apenas. Elemento químico é o nome do átomo. Oxigênio com carbono, oxigênio com sódio, hidrogênio é o tipo de elemento, assim por diante, tá? Então, todos os casos que tiver oxigênio e que for binário, dois elementos, vai ser óxido. Única exceção, flúor, tá bom? Fechamos assim. Aqui. Exemplos de óxido. Dá uma olhadinha para mim. Esquece o pH ser básico, ácido, assim por diante. Mas olha que interessante. Oxigênio com sódio, binário. Oxigênio com magnésio, binário. Oxigênio com enxofre, binário, só dois. Oxigênio com manganês, binário. Oxigênio com zinco, binário. Oxigênio com alumínio, binário. Todos binário, tá bom? Oxigênio com mais alguém é sempre óxido, com exceção apenas do flúor. Tirou o flúor, o resto tudo é óxido, tá bom? Nomes. Dá uma olhadinha como é que se nomeia aí, tá? Repara que quanto mais aumenta o número de oxigênio, muda assim o começo, né? Um só é monóxido, que é um, dois é dióxido e três é trióxido. Importante, cuidado. Aqui tem uma parte muito importante. CaCO3, carbonato de cálcio. Cai a tentação de falar, isso aqui é um óxido, porque tem oxigênio no final, né? Sozinho. Cuidado. Isso aqui não é um composto binário. Binário tem que ser oxigênio e apenas mais um elemento químico apenas. Aqui já não. Aqui tem três elementos químicos. Tem o oxigênio ligado ao carbono
e ao cálcio. Então não é óxido. Isso é uma pegadinha muito famosa de prova, seja vestibulinho, seja Enem. É muito comum essa pegadinha, tá bom? Então, se não é óxido, vamos pensar juntos. É ácido? Fala que não. Não, porque não começa com H. É base? Também não, porque não termina com H. Então, se não é nada, só sobrou ser sal. Sempre quando não é nenhuma das coisas, vai ser sal, que nem a gente falou anteriormente. Não é ácido nem base, vai ser sal, tá? Sigamos em frente. Reação de neutralização, tá? Importantíssima essa reação. Ácido mais base forma sal e água. Todo ácido é neutralizado por uma base. Eu falei desde o começo da aula que eles são contrários. Então, todo ácido vai ser neutralizado por uma base e formam sal e água. Dá uma olhadinha aqui comigo. Vamos parar aqui um pouquinho, que essa parte aqui é um pouquinho mais importante para fechar todo o conteúdo da aula inteira aqui nesse quadro, praticamente, tá? Vamos lá. Repara que o HCl está ali no começo. Pergunta a você. Você já sabe qual função que ele pertence? É um ácido, uma base, um sal ou um óxido? Ah, tio Emerson. HCl é um ácido porque começa com H. Perfeito. HCl é um ácido. Começa com H. Qual função que pertence o NaOH, hidróxido de sódio? Ah, é base porque termina com OH. Perfeito. Muito bom. Então, ácido mais base formam sal e água. Ah, eu não vi aqui água, não. Aqui não parece muito com água. Dá uma olhadinha. Olha que interessante. Quem é o mais famoso aqui do ácido? É o hidrogênio ou o cloro? Ah, é o hidrogênio, porque é o hidrogênio que determina ser ácido ou não. O cloro não é tão importante para determinar se é ácido ou não. Concordo. Então, o hidrogênio é a parte mais importante aqui. É o famoso. É o famoso, é a estrela. Ele é famosão e o cloro é um pé rapado. Já aqui, na base, acontece uma coisa semelhante. Para ser base, o importante é ter o OH. Então, o OH é o famoso importante, a famosa, né? E o Na é o pé rapado. Então, quando vai ter a reação de dupla troca, o famoso vai querer ficar junto com o famoso. E o pé rapado vai ficar com o pé rapado. Ou seja, então, o hidrogênio vai querer reagir com OH, com a hidroxila ou o hidróxido. Olha que interessante. Então, vai ficar o H ligado no OH. 2 oxigênio com uma água, H2 com um O, H2O. H2O é o mesmo que água. Seção, anota aí. Isso é muito importante. A água nasce da reação química entre um ácido e uma base, no qual o hidrogênio do ácido é ligado a OH, a hidroxila da base, e forma a água. Portanto, a água não é nem ácida e nem básica, ela é neutra. Neutralização a reação se chama, tá bom? E quem sobrou você ajunta aqui e forma o sal, tá? NaCl. Sobrou Na, mantém aqui. Sobrou Cl, mantém aqui. Importantíssimo, anota aí também. Se está na frente, continua na frente. Se está depois, continua depois. Sempre, sempre. Isso tem a ver com a questão de cátions e ânions, que falaremos em outras aulas lá para frente, tá bom? Mas por enquanto, mantém isso. Tá na frente, continua na frente. Tá depois, continua depois. E aqui reforçando que o H do ácido com o OH da base forma o famoso H2O. A água nasce em berço de ouro, filho de pais famosos. Por isso que ela é tão importante. E ela é neutra, porque é o ácido sendo neutralizado pela base, tá bom? Dá uma olhadinha que os outros casos são todos semelhantes. Todos ácidos aqui, todos bases aqui, vai formar sais e águas depois, tá bom? Vamos refazer isso de modo diferente? Olha que interessante. Uma equação direta, a primeira de cima, HCl mais NaOH, ácido clorídrico, função ácido, hidróxido de sódio, função base, forma cloreto de sódio, que é um sal, mais água. E aqui embaixo, ácido nítrico, que é uma função ácido, com hidróxido de potássio, que é uma função base, forma nitrato de potássio, que é um sal, e mais água. Vamos para as duas últimas lousas, falar de coisas que caem bastante também?
falar agora de efeito estufa. Vamos mudar aqui a lousa um pouquinho. Efeito estufa, tá? Dá uma olhadinha. O que é efeito estufa? Explicado de uma forma bem simplesinha para ir bem tranquilo para você entender. Basicamente, o Sol aquece a Terra por irradiação, tá? Sem contato. Esse calor chega na Terra e, por lógica, deveria bater e voltar para o espaço. Só que a Terra tem alguns gases em volta dela que conseguem aprisionar uma parte do calor e formam um calorzinho como se fosse uma estufa. Isso é benéfico para a gente. Por quê? Se não tivesse essa estufa, a Terra seria muito fria. E a vida humana, entre outras vidas aí também que convivem nesse planeta, não seria da forma que é hoje, não seria possível. Tá? Então, para a gente, é muito importante que a Terra tenha efeito estufa, senão seria muito fria. A Terra tem que segurar o calor aqui perto dela. Só que qual é o problema? Com a poluição atual, está aumentando muito os gases de estufa, tá? E está aquecendo mais do que deveria a Terra. E aí teremos problema de meio ambiente se continuar aquecendo desse jeito, tá bom? Então, repetindo, efeito estufa é um fenômeno natural, benéfico para se manter a Terra aquecidinha. Só que se aumentar muito a poluição com gases estufas, a Terra pode aquecer mais do que deveria e teremos problemas de meio ambiente ecológicos, tá bom? Beleza? Sigamos em frente. Chuva ácida, também problema de meio ambiente. Muita poluição e tem gases que formariam chuva ácida. Esses gases sobem, reagem com a água lá em cima, se diluem um pouco e formam ácido. Ácidos extremamente corrosivos e fortes, só que estão diluídos com a água. Então, quando cai a chuva, não quer dizer que vai cair ácido em cima da gente, mas tem um pouquinho de ácido lá dentro que faz um pouco de mal pra gente, tá bom? Isso é a chuva ácida, tá? No modo geral, gases de enxofre, de nitrogênio e gases de carbono formam chuva ácida e cai uma chuva com um pouquinho de ácido diluído nela, tá? E por fim, o último slide, falar de pH. Isso aqui é muito importante, pH. O que é o pH? pH, na realidade, é o potencial hidrogeniônico. Isso é calculado usando logaritmo, assim por diante. Mas pra gente, isso não importa agora, não. Vamos falar do que pra gente no dia a dia o pH ele influencia. O pH determina o quanto mais ácido ou o quanto mais básico ou alcalino é uma coisa, tá bom? Quanto menor o pH, vai ser mais ácido, e quanto maior o pH vai ser mais básico, e o pH 7 é um pH neutro. Dá uma olhadinha na figura que eu coloquei para vocês aqui, para vocês terem uma ideia, tá bom? Vamos lá. Essa figura aqui tá em inglês, mas ela é muito interessante, eu achei, tá bom? Vamos olhar aqui. Aqui no 7 é a água. A água tem o pH neutro, tá? Quanto mais para baixo uma coisa é, mais ácido é. Entenda o seguinte, quanto mais ácido for, mais corrosivo é. Ácido sulfúrico é um pH zero. É muito forte. Se cair na sua mão, ela corrói sua mão, tá bom? Para cima também tem a mesma lógica. Quanto mais para cima for, mais álcali é, mais básico é. Pegar 14 soda cáustica também, se você tomar soda cáustica, te corrói inteiro, do modo geral, tá? Então o que o pH faz? Ele te mostra o quanto mais ácido uma coisa é, o mais básico uma coisa é. Exemplo, se o 7 é neutro, pH 5, você acha que é ácido ou é básico? É ácido, tá abaixo de 7 é ácido. pH 3 também é ácido, pH 2 também é ácido. Já o pH 10 é um pH básico ou alcalino. pH 12 também é um pH alcalino, entenderam? Quanto mais para cima, mais forte é. Importante, pegadinha de vestibular. Qual pH é mais forte alcalino? O 10 ou o 13? Obviamente que o 13 é mais forte do que o 10. Agora a pegadinha importante. Qual pH é mais forte? Ácido, o 1 ou o 4? O 1 é mais forte, entenderam? Então, quanto mais longe do neutro, mais forte, tanto para um lado quanto para o outro. E aqui tem as substâncias que tem alguns pHs para você conhecer diferente, tá bom? Valeu, pessoal. Muito obrigado pela aula. Vamos fazer agora nossos exercícios.
Valeu!